E aí, tudo bem? Você está no Tecnorama, a teoria dos heróis. Eternos está chegando e com ele chegam os Celestiais. Figuras incríveis que você vai ficar sabendo um pouco mais sobre cada um deles neste vídeo e nos próximos 3 vídeos também. Bastante coisa, né? É bastante conteúdo e não adianta nem procurar por aí. Este vídeo aqui e os demais são os vídeos mais completos sobre eles em língua portuguesa. O Tecnorama trouxe para você um verdadeiro dossiê. Vamos passar por todos os Celestiais dos quadrinhos e sim, eu tô falando de todos, mas vamos falar também sobre como eles serão abordados no MCU e qual o papel de Guardiões da Galáxia nisso tudo. Para começar, vamos entender neste vídeo aqui a criação dos Celestiais, as temidas hostes, a Horda, a Canção, a Unimente e o Fulcro. Calma, se você não tá entendendo, relaxa. E claro, tenha bastante paciência porque tanto este aqui como os demais serão bem extensos, mas todos possuem este selo aqui, o selo de qualidade raiz Tecnorama, um conteúdo pensado, estudado, exclusivo que você não encontra por aí. Só tem aqui no Tecnorama, o canal que é feito de fã pra fã. Se você ainda não é inscrito, sério, você tá perdendo. Ative as notificações que você não vai se arrepender. Então, bora! Primeiro, se você não curte o arco cósmico da Marvel, comece a dar uma chance. Para o Tecnorama é sem dúvida o suprassumo das HQs, e esses personagens influenciaram nos principais eventos universais e também evolutivos, desde humanos, eternos e deviantes, como também os genes mutantes. Então vamos voltar no tempo para você entender como tudo começou. Quando havia apenas um universo, surgiu o primeiro firmamento. Este cara aqui, e ele era perfeito, mas ele era sozinho, então ele decidiu criar novas vidas, os chamados Servos Celestes, que tinham apenas uma tarefa: criar vida imutável para toda a eternidade. Vários deles o adoravam e buscavam sua aprovação sempre que criavam vida imutável, o que levou o primeiro firmamento a nomeá-los como aspirantes. Porém, alguns servos celestes foram mais rebeldes e queriam que suas próprias criações evoluíssem, que o universo expandisse, mudasse e morresse por conta própria. Mas na visão do primeiro firmamento isso era uma loucura, um sacrilégio. Então ele os nomeou de rebeldes multicoloridos, os Celestiais. E com isso veio a Guerra Celestial. Essa guerra entre os aspirantes e os Celestiais veio para declarar quais servos celestiais iriam ter o domínio de toda a existência do universo. A guerra terminou com os Celestiais massacrando os aspirantes, mas com isso, o primeiro firmamento também se fragmentou e centenas de novos universos se separaram dele, formando o segundo cosmos e o primeiro multiverso. E foi aí que os Celestiais colonizaram o segundo cosmos à sua maneira. E bom, a partir daqui a história é bem longa e envolve dezenas de HQs, mas pelo menos agora você já sabe como os Celestiais surgiram. Mas o propósito de rebeldia dos Celestiais está em 3 fatores cruciais: manipulação genética, liberdade e julgamento. Se rebelaram contra o primeiro firmamento, pois manipulavam geneticamente os indivíduos. Eles queriam que suas criações fossem livres e, de tempos em tempos, avaliavam se a raça criada estava seguindo os padrões celestiais. A chegada dos Celestiais a um planeta que foi modificado por eles é chamado de hoste, que vem do latim hostis, que nada mais é do que o termo hostil para denotar inimizade e rivalidade. E se somos criações dos Celestiais, logo eles têm todo o direito de julgamento sobre nós. Será que tá certo isso? Sim, tá muito certo. E Arishem, o juiz, liderou todas as 4 hostes celestiais que chegaram à Terra e provavelmente veremos a primeira hoste no filme dos Eternos. Como a terceira e a 4ª hoste estão diretamente ligadas ao arco de Thor e os Asgardianos nas HQs, neste vídeo aqui vamos focar na primeira e na 2ª hoste, que tem como base os conflitos dos Eternos com os Deviantes, porque é muito conteúdo. E claro, tentarei ser o mais breve possível, só que é quase impossível. Mas vamos lá.
A Primeira Hoste. A Primeira Hoste acontece na HQ de Jack Kirby de 1976. Ela é revisitada por Neil Gaiman em 2006 também. É a Hoste da Criação, onde eles implantaram um código genético nos primeiros hominídeos, que obviamente resultaram em 3 novas raças. Os Deviantes, Homo Descendus. Seres instáveis e destrutivos, de estrutura variável, a cada nova geração eles adquirem formas diferentes e o seu único propósito é a guerra e a procriação em larga escala. Os humanos, Homo erectus. De estrutura balanceada, vivem entre a guerra e a paz. Sua espécie foi destinada apenas a povoar a Terra. Os Eternos, Homo Immortalis. Mais deuses do que homens, deles é o universo. Eles são em um número pequeno e tão imunes ao tempo e à morte como os deuses. Os Eternos vivem separados dos outros seres vivos e possuem extrema dificuldade em se procriar. E enquanto os deviantes foram viver nas profundezas da terra, os Eternos foram para os cumes das montanhas mais altas. E nisso, os humanos acabaram ficando entre as duas raças, evoluindo lentamente através das eras e também sofrendo mutações. O gene X dos mutantes é um exemplo claro disso que também pode ser abordado no filme. Afinal, os mutantes estão batendo na porta do MCU, mas calma aí que isso é um assunto para um outro vídeo. A Segunda Hoste. Bom, vamos então falar da Segunda Hoste. Se você tá sentado, levanta. É isso mesmo. Vai lá na cozinha, estoura uma pipoca, abre um refri, porque esta hoste aqui é um dos pontos mais importantes dos Celestiais na Terra. E para você deixar anotado aí, os eventos são da HQ de Neil Gaiman de 2006 e segue até a HQ de 2008. E na Segunda Hoste, os Celestiais chegaram por volta de 20 mil anos atrás. Nessa época, os Deviantes haviam criado um verdadeiro império baseado no continente de Lemúria, onde eles conquistaram a maioria das tribos humanas primitivas com sua superioridade tecnológica. Eles tornaram os humanos escravos e também estavam prestes a entrar em guerra com os habitantes do continente vizinho, a Atlântida. Só que os Deviantes queriam mais. Começaram a capturar os Eternos e a dissecá-los para entender a sua genética. Afinal, por que os Eternos são eternos? E principalmente, porque eles são como os humanos e não são como os Deviantes? Pois cada Deviante é diferente de si. Nenhum Deviante é sequer da mesma espécie. Cada um com um aspecto, forma e atributo diferente. Só que a maior diferença é que todos carregam consigo um turbilhão de dados genéticos, números muito superiores ao dos humanos e dos Eternos, e o Tecnorama tem uma teoria para isso que eu falo já já. Mas enfim, com milhões de deviantes, pouco mais de 100 Eternos para dar conta, e uma civilização humana ainda em evolução e servindo de escrava, me diz, como derrotar todos eles? Então os Eternos não tiveram dúvidas. Eles chamaram os Celestiais através de um conhecimento que só eles possuem, pois os Eternos foram criados justamente para isso. Eles são os defensores da Terra. E aí, os Celestiais chegaram e os Deviantes tentaram reagir. Mas me diz, como seria possível? Para os Deviantes, os Celestiais os plantaram na Terra com um único propósito: a multiplicação. E quando chegou a Segunda Hoste, os Celestiais destruíram Lemúria e a afundaram sob o oceano, destruindo completamente o império dos Deviantes e indiretamente afundando o continente de Atlântida, remodelando a Terra completamente. Conseguiu perceber a história do dilúvio bíblico contada por aqui? Pois é isto mesmo, está estampada na HQ de Jack Kirby também. Mas um dos pontos mais importantes e chocantes é como os Celestiais destruíram os Deviantes. E sim, foi deste jeito mesmo.
comendo, engolindo, mastigando, pois os deviantes são como uma iguaria para os celestiais, são o verdadeiro alimento dos deuses, e apesar de não estar confirmado em nenhuma HQ, o Tecnorama acredita que realmente eles foram criados para isso. E o fator principal é o enorme número de dados genéticos que eles carregam. Faz sentido se a gente analisar toda a estrutura biológica deles, afinal são seres que passam de 650 metros de altura e que usam armaduras quase indestrutíveis. Então esta carga genética dos deviantes podem ser mais uma fonte de sua energia. Se isso for retratado no filme como flashback, considere como uma vitória, porque olha, seria incrível e chocante ao mesmo tempo. E um dos celestiais se manifestou contra tudo isso. Tiamat, o comunicador, que mais tarde se tornaria o celestial sonhador. Ele se rebelou contra Arishem, mas perdeu a batalha. Mas por ter desafiado todos os celestiais para os deviantes que restaram na Terra e começaram a viver submersos em Lemúria, Tiamat se tornou um verdadeiro deus para eles, tanto que sua religião é baseada nele como um verdadeiro salvador. Só que para o próprio Tiamat as coisas não são bem assim. A questão não é que os deviantes deveriam ser a raça dominante na Terra, e sim que as coisas deveriam ter sido feitas do modo correto. E agora a gente sai da HQ de 2006 e vai para 2008 com a versão contada por Tiamat, porque até agora ela não foi refutada e parece que a verdade vem à tona por aqui. E aí embarcamos na mente de Makkari, o eterno velocista, que passou a ser o único capaz de interagir com um celestial, coisa que antes era atribulada somente a Ajak, o único eterno capaz disso. E é agora que você começa a entender a importância de Makkari. Espaço dos Sonhos, o lugar em que Makkari se conecta com Tiamat, o celestial sonhador. Enquanto Makkari aprecia o berço da criação de um celestial, Tiamat diz que este é o fim e a morte para alguns, mas início, vida e gênese para outros. Eles são o instrumento de plantio e semeio do universo. E então ele mostra toda a criação, planetas povoados por uma espécime que é base viável, que possui todo o potencial neurológico suficiente. E após a criação, os celestiais deixam o equilíbrio das espécies por conta deles, para ocorrer como eles quiserem. Só que depois de 19 ciclos cósmicos, o planeta está pronto para a colheita. E assim, toda a energia das espécies são colhidas e canalizadas para o fulcro. Mas aí a gente tem um grande problema. O único jeito de colher esta energia é através da Horda, os gafanhotos universais. Porque sim, se os celestiais são instrumentos de plantio, criação e semeio, a Horda é um instrumento de colheita e extermínio. E a fórmula é bem simples. Se a assinatura de energia agregada ao planeta for consistente com a força vital deviante, a energia é transferida pela Horda. Caso contrário, se for eterna ou humana, é transferida pelos celestiais. É uma verdadeira equação dos deuses. Só que aí Makkari questiona: vocês vão simplesmente cruzando o universo, selecionando vidas como peças em um tabuleiro? E depois vão embora, veem como as espécies evoluem e o vencedor fica com tudo? E Tiamat, para nossa surpresa, diz que sim. Este é um resumo preciso de nossa função. Mas por quê? Qual o motivo? O motivo é servir ao fulcro. E Makkari diz: quem diabos é o fulcro? Bom, ainda estamos falando da segunda hoste, lembra? E Tiamat esclarece ainda mais algumas coisas pra gente. Então calma que a gente já tá chegando no fulcro. Nessa segunda hoste, o equilíbrio pendeu claramente para os deviantes. Lembra do Império Deviante ali atrás? Milhões e milhões de deviantes dominando a Terra contra apenas centenas de eternos e milhares de humanos escravos. Então, deviantes for the win. Mas você se lembra do que os celestiais fizeram quando chegaram na segunda hoste? Sim, eles acabaram com Lemúria e literalmente comeram os deviantes.
Só que quem foi contra tudo isso? Ele mesmo, Tiamut. E como ele era Tiamut, o comunicador, sua função era alertar aquele acima de todos, e eu tô falando do Fulcro aqui, que a força vital agregada na Terra era deviante. E se era deviante, quem deveria canalizá-las? Sim, você tá entendendo, né? A Horda, os gafanhotos é que deveriam agir, e não os Celestiais. Mas foi aí que Arishem, o juiz, abortou o contato de Tiamut com o Fulcro. Arishem alegou que o Fulcro tinha ordenado a diminuir a influência deviante na Terra, ao invés da Horda vir canalizar a energia deviante. E claro, para Tiamut, esta ordem de Arishem não tinha lógica nenhuma, e foi aí que ele achou que Arishem estava desorientado e defeituoso e tentou assumir o comando da segunda hoste. Mas foi bem nessa hora que Tiamut notou uma anomalia e algo totalmente estranho na função dos Celestiais. Ele notou ódio, raiva. Ele havia presumido anteriormente que os outros Celestiais também estavam cegos e seguindo as ordens de Arishem, mas tudo estava planejado por eles. E a batalha começou. Ela foi tão intensa que alterou completamente a geografia da Terra. E a gente ali atrás já estava achando que todas as mudanças foram para acabar com os deviantes, né? Mas não, houve uma batalha de deuses gigantes por aqui. E assim, os Celestiais enterraram e silenciaram Tiamut. Só que para você entender muito mais disso que aconteceu, eu vou ter que seguir com o HQ de 2008. Então, apesar de eu falar sobre Eternos por aqui, eu recomendo que você leia essa HQ, porque o foco vai ser no Celestial Sonhador, em Makari e também em Cersei. A história continua com Gilgamesh matando Makari, esmagando sua cabeça, e nessa a Jaque mostra toda sua inveja por ele também, porque apesar de morto, a Jaque diz para Makari que dedicou toda a sua vida para ser o mensageiro dos Celestiais. E para quem leu essa parte da HQ e já tá começando a imaginar como vai ser o filme, eu acho que você entendeu o que eu quero dizer. O fator a Jaque contra Makari também será tema do Tecnorama em breve, porque vai ser daqueles vídeos que o Tecnorama pode prever muita coisa do filme. Mas enfim, Gilgamesh acaba destruindo a câmara de reativação eterna, o único modo como os Eternos retornam à vida. Só que destruindo Makari e a câmara, o elo com o Celestial Sonhador havia sido completamente interrompido. Além, é claro, da principal função de Tiamut, a coleta de informação da Terra para repassar ao Fulcro. Ou seja, o elo de Makari com Tiamut é tão forte que se Makari não voltar, a Terra acaba, e acabaria por um único motivo. Tiamut havia iniciado a Canção do Adormecido, que com 3.547 versos concluídos, um fluxo dimensional é ativado e a Terra retornaria ao estágio inicial de 13,7 bilhões de anos atrás. Sim, a gente está falando aqui de um completo reboot terrestre. Só que foi aí que, por amor, Cersei se sacrificou. Sendo uma eterna transformadora, ela é capaz de transmutar em qualquer coisa e ela deu vida de volta a Makari, mas teve que morrer para isso. E você tá pensando, morrer de verdade ou é só pegadinha? Bom, digamos que sim, pois em seguida ela foi parar num lugar chamado O Vestíbulo. Só que o vestíbulo nada mais é do que um bar. Sim, eu tô falando de um bar, e o bartender deste lugar se chama Jack. Mas como assim? Como assim um Eterno morre e vai para um bar? É estranho, né? Mas é este lugar mesmo. O lugar onde todos os Eternos vão depois que morrem de verdade. E bom, ele serve como um verdadeiro limbo cósmico onde eles podem relaxar, trocar ideia e, claro, beber os melhores coquetéis do universo. Para sair dali só há duas maneiras: através de uma câmara de ativação ou através da lacuna, que é a vida após a morte. Mas em meio a tudo isso, o Celestial Sonhador estava em contato direto com o Vigia, que já havia sentido o seu despertar lá na HQ de 2006. E mais uma vez, eu recomendo, leia essas duas HQs, porque daí você vai entender muito melhor essa história. Com o Makari de volta à vida, ele volta ao espaço dos sonhos e desafia Tiamut com uma série de perguntas, sendo a principal: por que Cersei tinha que morrer? E é nisso que Tiamut pela primeira vez golpeia Makari.
E Tiamut fica desnorteado com o seu ato impossível, pois ele, como um celestial, é privado de emoções. E foi aí que o Vigia diz: isso chama-se raiva. Mas pensa, como um celestial pode sentir raiva? Então foi aí que as coisas começaram a se encaixar para Tiamut. Ele resolve ir de encontro à Horda, ameaçando ela, pois se ela o atacar, o Fulcro saberá e punirá os gafanhotos. E vamos lembrar que até aqui, todas as interações de Tiamut estão acontecendo no espaço dos sonhos, pois fisicamente ele continua adormecido na Terra. Só que as coisas não ocorrem do jeito que ele imagina. A Horda diz que o Celestial é que será punido, pois nem é sua função falar, quanto menos impedir a passagem deles. Mas Tiamut os alerta com uma falha: a vida na Terra. E diz que durante toda a existência ainda não houve uma colheita de energia por aqui. Então a força vital acumulada é sem precedentes. Se a Horda colher essa energia, pode exceder as capacidades de armazenamento, e se isso acontecer, toda a matéria da nossa galáxia deixaria de existir. E Tiamut finaliza dizendo que eles podem iniciar a colheita por sua conta e risco. Mas a Horda analisa a situação e decide. A Horda vai canalizar a energia diretamente para o Fulcro. E Tiamut diz que vai informar ao Fulcro sobre esta decisão. A Horda então agradece e pede para que ele parta. Mas Tiamut não parte. A Horda começa o ataque na Terra e neste arco, os Eternos lutam em conjunto com os X-Men. Mas mesmo assim, os Eternos só veem uma opção para derrotar a Horda: criar uma Unimente poderosa o suficiente para controlar o corpo do Celestial adormecido. Mas que raios é uma Unimente? Bom, essa aqui vai pra você que nunca leu as HQs dos Eternos. A Unimente não tem sexo, não tem raça, é feita de luz, mente e pura energia. É composta de vontade e inteligência. É o maior dom dos Celestiais para os Eternos, mas para invocá-la há que se ter um Eterno Prime capaz de invocar ela com a aceitação de todos os demais Eternos. E eles conseguem isso através de Ícaris, e quando a Unimente toma conta do seu corpo, ele começa a entender que neste conflito existem vários tons de cinza, não é apenas preto e branco. E já que a Horda veio para destruir, ele e os Eternos também irão. Mas a gente tá falando da Horda e ela é realmente implacável. Tiamut precisava apelar ao Fulcro porque os Eternos não iriam conseguir manter a Unimente por tanto tempo. E enfim, chegamos ao Fulcro. O Todo-Poderoso e Onisciente é a essência do que mantém a realidade em seu lugar. Apelar a ele seria questionar sua decisão em relação à Terra, o que é algo ilógico, e se Tiamut optasse por questionar, poderia ser destruído. Mas mesmo assim ele apela e vai até o vestíbulo. Chegando ao vestíbulo, a gente fica sabendo que o bartender é o Fulcro. E Tiamut diz que deve estar quebrado porque sua programação está mudando. A vinda dele ao vestíbulo para falar com ele é uma prova disso, porque ele está para fazer algo totalmente irracional. Ele quer que o Fulcro poupe a terra da colheita. E o Fulcro diz que fará o que ele pede se ele responder o porquê disso. E aí, para a surpresa de todo mundo, o Celestial Sonhador responde: porque eu me importo. E aí, meus amigos, o bartender Jack se revela de vez como Fulcro, e sim, o nome Jack vem de Jack Kirby, uma homenagem mais do que merecida ao grande mestre dos quadrinhos e criador dos Eternos. O Fulcro diz que tem procurado companhia e semeando planetas por muito tempo e que assistiu outros celestiais a mudarem e evoluírem para seres de maior poder, mas que Tiamut foi o único capaz de questioná-lo, sendo o único capaz de se tornar um indivíduo. Com isso, o Celestial Sonhador não era mais um instrumento do Fulcro, e sim um ser com poderes semelhantes ao do Fulcro. E aí ele pergunta: você viria comigo? Bom, adivinha a resposta de Tiamut? É claro que sim. E assim, o Fulcro desfez totalmente o ataque da Horda à Terra.
Por isso o Tecnorama chegou até aqui. Era necessário você entender o poder do fulcro por vários motivos, e entre eles está o fato de todos os vigias serem servidores dele também. Além, é claro, dos Celestiais e também a Horda. E mais, não é difícil perceber algo muito importante, mas que não está confirmado na literatura da Marvel. O fulcro existiu a partir do momento que o primeiro firmamento decidiu criar os servos celestes. Para mim isso está bem claro, pois os Celestiais rebeldes serviram a ele desde o início dos tempos, ou melhor, desde a traição deles contra o primeiro firmamento. E apesar de muita gente achar que o fulcro é uma manifestação do One Above All, o Tecnorama não acredita muito nisso não. Provavelmente ele pode ser o segundo mais poderoso do universo da Marvel, ou até mesmo o mais poderoso que o Um acima de todos, pois ele também é onipotente e onisciente. Como a presença do fulcro ocorre apenas em 4 HQs, vamos ter que esperar um pouquinho mais do futuro da Marvel para dizer mais sobre ele. Mas bom, meus caros, este é um resumo bem detalhado, acho que até detalhado demais, da primeira e da segunda hoste. A segunda hoste é muito rica em detalhes, como você pode ver, mas já a primeira não tem grandes novidades. Então, ferrou, né? Vamos lá. E se eu te falar que a primeira hoste pode não ser nada do que você viu aqui neste vídeo? Então, aguenta aí que no próximo vídeo especial, continuando essa série sobre os Celestiais, você vai entender o porquê. E isso pode chocar você por causa deste cara aqui. Compartilhe este vídeo para que seus amigos conheçam mais da mitologia dos Celestiais e dos Eternos, porque eu tenho certeza que eles vão curtir demais. E deixa aí nos comentários se você está empolgado pro filme e para essa série aqui do Tecnorama. Eu fico por aqui, um abraço, até mais!